Você já teve a sensação de que está fazendo tudo certo, mas no fim do mês o dinheiro simplesmente desaparece? Não é que você esteja gastando com luxo, nem exagerando nas compras, nem viajando por aí como se fosse rico. Pelo contrário, você se considera alguém econômico. Alguém que segura os gastos, que não faz extravagâncias, que escolhe as marcas mais baratas no mercado. E ainda assim, todo mês termina igual, no vermelho. Essa é uma das frustrações mais silenciosas que existem. Porque ela não grita, não aparece em uma compra impulsiva ou em um boleto de cartão de crédito que estoura do nada. Ela se disfarça de responsabilidade. Se esconde atrás de hábitos que parecem corretos, mas na verdade estão minando suas finanças por dentro. E o pior? A maioria das pessoas nem percebe que o problema está ali. Porque ele não se parece com um erro. Ele se parece com uma virtude. Hoje a gente vai desmontar essa armadilha. Porque tem um comportamento específico, e aparentemente inofensivo, que está te afundando sem você perceber. E esse vídeo vai te mostrar exatamente o que é, como ele age no seu dia a dia, e o mais importante, como mudar esse padrão sem precisar abrir mão do que te dá prazer, sem viver no sufoco e sem fazer 1 milhão de planilhas complicadas. A gente vai direto ao ponto. E se você assistir até o final, vai sair daqui com clareza suficiente para enxergar o que ninguém te contou até hoje, que o problema talvez não esteja no quanto você ganha, mas sim em como você foi ensinado a lidar com isso. E não, isso não é sua culpa. Isso é algo que muita gente carrega desde pequeno, desde o jeito que foi criado, desde o que viu os pais fazerem com o pouco que tinham. Só que agora é a sua vez de virar esse jogo. Bora? Agora pensa comigo. Quantas vezes você já tentou economizar ao máximo, cortando tudo que parecia supérfluo? Parou de pedir comida fora, cancelou aquele streaming, comprou o mais barato de tudo, até doeu abrir mão de coisas que te davam um pouquinho de alegria. E mesmo assim, não adiantou. O dinheiro sumiu do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não tá só no que você corta, tá no que você não vê. Tá naquele comportamento silencioso que você repete achando que está fazendo a coisa certa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos entender como nasce esse hábito disfarçado de virtude e por que ele te impede de sair do sufoco. Tudo começa com a sensação de escassez. Quando você ganha pouco, ou vive sempre no limite, o impulso natural é proteger cada centavo. E isso, claro, faz sentido. Só que aí surge o primeiro erro invisível. Você começa a tomar decisões baseadas no medo, e não na estratégia. E esse medo te empurra para comportamentos automáticos, como comprar só o mais barato, nunca investir em nada, ou viver cortando tudo sem critério. Esses comportamentos parecem seguros. Afinal, você não está gastando com besteira, certo? Mas o que acontece é que você nunca para olhar o todo. Você não tem uma visão completa de para onde o dinheiro realmente vai. Só vai tentando apagar incêndio atrás de incêndio, mês após mês. E quando vê, já passou mais um mês no vermelho. Esse é o ponto onde o comportamento se transforma em armadilha. Porque ele se repete sem ser questionado. Você se convence de que está fazendo o seu melhor. E, de fato, está. O problema é que esse melhor está limitado por uma visão fragmentada do dinheiro. E isso cria um ciclo perverso. Você economiza sem saber por quê, corta sem saber o impacto, e no final continua na mesma. Isso te gera frustração. E essa frustração vai te deixando emocionalmente esgotado. Afinal, se nem tentando você consegue sair do buraco, o que mais dá para fazer? É aqui que entra o segundo efeito oculto desse comportamento. Ele te faz acreditar que o problema é você. Que você não tem disciplina. Que você não nasceu para isso. Que nunca vai sair do vermelho. E isso é uma mentira. A verdade é que você está preso em um modelo de economia que não funciona, porque não é sustentável, nem estratégico. E enquanto você continuar repetindo esse padrão, nada muda. É como enxugar gelo. Você se esforça, se sacrifica, e mesmo assim não vê resultado. E sabe o que acontece depois de um tempo? Você desiste. Começa a gastar de novo com tudo, como se nada importasse. Porque o emocional já foi pro ralo.
Mas e se eu te dissesse que dá para economizar sem se mutilar? Que existe uma forma de reorganizar sua vida financeira sem precisar cortar tudo o que te dá prazer. E que essa forma começa com uma única mudança: parar de repetir esse comportamento disfarçado de economia e começar a enxergar seu dinheiro como um sistema. Um sistema simples, com lógica, com clareza, com leveza. Não é sobre ganhar mais. Não é sobre cortar mais. É sobre enxergar o que está escondido entre esses dois extremos. E você vai aprender isso aqui, neste vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: economizar não é o mesmo que ter controle financeiro. E esse é o ponto onde a maioria se perde. Muita gente acredita que, ao cortar gastos e evitar compras, está tomando decisões inteligentes. Mas o que está acontecendo na prática é que a pessoa está reagindo ao medo, não planejando com consciência. E esse tipo de economia baseada no medo, no susto, na pressão emocional do vai faltar, costuma gerar um comportamento defensivo. Você vai lá, corta o que dá, segura onde pode, e quando percebe, já está se sentindo sufocado. Porque nada disso veio de um plano. Veio do desespero. E o desespero é péssimo conselheiro. Vamos usar um exemplo comum: a pessoa que vai no mercado com a missão de gastar o mínimo possível. Ela olha cada centavo, compara todos os preços, compra só o essencial. Na cabeça dela, foi um sucesso. Saiu do mercado com menos de R$ 100 em compras. Só que, no dia seguinte, tá sem frutas, sem mistura, sem itens básicos. E durante a semana, vai precisar voltar, gastar mais, comprar de novo. E sabe o que acontece? O que era para ser economia vira acúmulo de gastos fragmentados. Isso sem falar no tempo, no desgaste, na chance de comprar por impulso porque voltou ao mercado várias vezes. Ou seja, ela economizou errado. E isso acontece com alimentação, transporte, energia, saúde e até com lazer. Esse comportamento se espalha. A pessoa começa a adotar o padrão da economia imediata em tudo. Não investe em nada que não dê retorno instantâneo. Evita cursos, evita consertos preventivos, evita até cuidar da saúde porque tá caro. Mas vive pagando mais caro depois, com juros, com dívidas, com emergências. Isso não é economia. Isso é ilusão. É como tapar o sol com a peneira. E quanto mais tempo você passa nesse modo de sobrevivência, mais difícil fica sair. Porque você perde a capacidade de enxergar o todo. Seu cérebro só foca no agora. Só foca em apagar o próximo incêndio. É por isso que muita gente vive no ciclo da frustração silenciosa. Acha que está fazendo o possível, mas no fundo sente que nada muda. Vive cansado, desmotivado, às vezes até com vergonha de pedir ajuda. Porque sente que está falhando. Mas não tá. Você só foi ensinado da maneira errada. A ideia de que economizar é cortar tudo, viver no aperto, deixar de lado o que dá prazer, é uma visão limitada. E essa visão vem de uma cultura que romantiza o sofrimento financeiro. Que diz que ser guerreiro é aguentar firme e não reclamar. Que é bonito se sacrificar. Mas a verdade é que você não precisa viver assim. A economia que funciona é aquela que te dá estrutura, clareza e leveza. Que faz você enxergar o caminho do dinheiro como um mapa, não como um campo minado. E esse mapa começa por identificar onde você está preso em comportamentos automáticos. Porque é isso que está te sabotando. Não é o lanche do sábado. Não é a assinatura do streaming. Não é o café do dia a dia. O que te prende é a falta de visão do todo. É o fato de você viver apagando fogo, sem conseguir enxergar que está sempre gastando com as mesmas urgências, porque não existe um plano que antecipe os próximos passos. Vamos falar da Dona Marta, por exemplo. Ela tem 52 anos, trabalha como diarista, ganha pouco, mas sempre foi muito controlada. Nunca teve cartão de crédito. Sempre comprou à vista. Sempre economizou onde dava. Mas, todo mês, faltava dinheiro. E ela não entendia por quê. Até que um dia, ela resolveu anotar tudo por uma semana. Não só o que gastava, mas como se sentia antes de cada gasto.
E aí a ficha caiu. Toda vez que ela se sentia insegura, ela comprava alguma coisinha no mercado para garantir que não faltasse. Isso gerava um acúmulo de produtos, uma bagunça no orçamento, e um gasto maior do que se tivesse feito um único planejamento semanal. Ou seja, o comportamento parecia inofensivo, mas estava drenando pouco que ela tinha. Esse é o poder da consciência. Quando você para de agir no automático e começa a observar seus próprios padrões, tudo muda. E não precisa ser algo complicado. Às vezes, só de você anotar por 7 dias tudo que entra e sai, sem filtro, sem julgamento, você já enxerga os buracos invisíveis. Já percebe os vazamentos do seu dinheiro. E a partir daí, você começa a tomar decisões com base em dados, não em medo. E é nesse ponto que o comportamento inofensivo começa a ser substituído por comportamento estratégico. Mas atenção, isso não é sobre virar um robô financeiro. Não é sobre cortar tudo que dá prazer. É sobre criar um equilíbrio real. Um plano que comporte as suas necessidades, as suas vontades e a sua realidade. Porque se não tiver prazer, se não tiver conforto mínimo, se não tiver alívio emocional, o plano não se sustenta. Você abandona. Você volta a gastar por impulso. Por isso, o novo caminho precisa ser humano. Precisa respeitar seus limites. E, principalmente, precisa ter uma lógica simples. Se esse hábito me dá sensação de controle mas me deixa no vermelho, então ele não está funcionando. Agora vamos dar um passo ainda mais prático. A partir do momento em que você identifica esses comportamentos automáticos, essas economias emocionais que te fazem sentir no controle, mas te afundam aos poucos, o que fazer com isso? O primeiro passo é nomear esses padrões. Sim, dar nome mesmo. Porque quando você nomeia, você tira o poder do inconsciente. Você transforma um hábito invisível em algo que pode ser encarado de frente. Vamos supor que você percebe que sempre compra alguma coisa só para garantir quando o armário começa a parecer vazio, mesmo que ainda tenha comida suficiente. Nomeie isso de pânico da escassez. Ou talvez você perceba que sempre corta algo que te faz bem no fim do mês porque se sente culpado por ter prazer. Nomeie de autopunição financeira. Esses nomes vão te ajudar a reconhecer o momento em que o padrão tenta se repetir. Depois de identificar e nomear, o segundo passo é substituir o comportamento automático por uma ação estratégica. E aqui vai um segredo poderoso. Você não precisa eliminar um hábito ruim de uma vez. Basta torná-lo consciente e criar um desvio de comportamento. Por exemplo, se toda sexta-feira você pede delivery porque está cansado demais para cozinhar, e isso compromete seu orçamento, não precisa cortar o delivery com raiva. Substitua. Que tal fazer um combinado com você mesmo? Toda sexta, eu só peço delivery se tiver economizado X valor ao longo da semana. Ou, toda sexta, eu como algo especial feito por mim, que também me dá prazer. A chave não é eliminar o prazer. É tirar ele do modo automático e colocá-lo dentro de um plano. Terceiro passo, comece a criar microestruturas que sustentem sua nova forma de lidar com o dinheiro. Não precisa ser uma planilha de Excel com 1000 abas. Pode ser algo simples, no papel ou no celular. Uma lista de 3 categorias fixas: 1. O que eu preciso pagar, fixos. 2. O que eu quero manter, prazeres simples. 3. O que estou guardando, mesmo que seja R$ 5 por semana. Isso já te dá uma visão clara e te ajuda a evitar o velho padrão de só cortar onde é gostoso. Quando você enxerga que está investindo R$ 10 em algo que te faz bem e R$ 70 em pequenas urgências que poderiam ser evitadas, seu cérebro começa a reorganizar naturalmente as prioridades. Agora, tem um quarto passo que muita gente ignora, mas que é essencial para manter o progresso: celebrar os pequenos avanços. Porque se você só se cobra, se só foca no que ainda não conseguiu, vai sempre sentir que está perdendo. E isso te enfraquece emocionalmente. Então, se essa semana você não usou o cartão de crédito, comemore. Se conseguiu segurar R$ 20 até o fim do mês, comemore. Se você identificou um hábito sabotador e decidiu enfrentá-lo, isso já é uma vitória. Celebre. Porque é isso que sustenta o processo. Não é a perfeição. É um movimento contínuo, mesmo com tropeços.
E por fim, o quinto passo: compartilhe o que está descobrindo. Isso não significa se expor na internet nem contar sua vida para todo mundo. Mas pode ser conversar com uma pessoa de confiança, escrever em um caderno, ou até deixar nos comentários desse vídeo o que você percebeu sobre seus próprios hábitos. Quando a gente fala sobre o que sente, a gente para de carregar tudo sozinho. E isso muda tudo. Porque grande parte do sofrimento financeiro vem do silêncio. Da vergonha de admitir que a gente não sabe. E é exatamente por isso que esses comportamentos inofensivos passam despercebidos, porque ninguém fala sobre eles. É isso que esse vídeo quer mudar. Queremos criar um espaço onde você possa olhar para a sua vida financeira sem culpa, sem medo, sem aquela sensação de fracasso. Porque o problema nunca foi você. O problema foi o modelo de economia que te ensinaram, um modelo que cobra demais, pune demais e ajuda de menos. Um modelo que romantiza sofrimento e chama isso de responsabilidade. Mas agora você tem a chance de construir um novo jeito de lidar com seu dinheiro. Um jeito mais leve, mais consciente, mais humano. E tudo começa quando você para de repetir o inofensivo e começa a escolher o intencional. E agora, é hora de fechar esse vídeo com uma verdade simples, mais poderosa: se o seu dinheiro está sempre escapando pelas mãos, mesmo quando você jura que está economizando, o problema não é falta de esforço, é excesso de comportamento automático. E esses comportamentos não gritam. Eles sussurram. Sussurram frases como: é só um pouquinho, isso não vai fazer diferença, todo mundo faz isso, melhor prevenir do que remediar. Só que, quando você soma todos esses gestos inofensivos, percebe que, no fim do mês, eles foram os responsáveis por manter você no vermelho mais uma vez. E ninguém percebe isso até doer de verdade. Até aquele momento em que você olha para o extrato e pensa: mas onde foi parar o dinheiro que eu nem gastei com nada grande? A maior armadilha do comportamento inofensivo é que ele traz alívio emocional imediato. Mas, a longo prazo, cobra caro. Por isso, a solução não é se culpar. A solução é observar, entender e reescrever. Você tem direito ao prazer, ao conforto, à leveza, mesmo enquanto se organiza. E se alguém te disse o contrário, pode esquecer. Porque um plano financeiro que não respeita sua humanidade está fadado ao fracasso. E esse canal tá aqui para te ajudar a criar justamente o contrário, uma forma realista, prática e possível de lidar com o dinheiro sem abrir mão de quem você é. Isso não é coaching. Isso é cuidado com quem carrega o peso da conta, da casa, da família e ainda tenta dormir com a cabeça no travesseiro em paz. Então, para você que ficou até aqui comigo, aqui vai o desafio. Durante os próximos 7 dias, observe tudo o que você faz no automático com seu dinheiro. Tudo. Do cafezinho até o só para garantir. E para cada comportamento que parecer inofensivo, pergunte: isso aqui me dá alívio ou me dá solução? Isso aqui está resolvendo o meu problema ou só adiando? Essa pergunta simples pode te ajudar a economizar mais do que qualquer planilha. E se você quiser compartilhar sua experiência, seu insight, sua história, os comentários estão abertos. A sua dor pode ser a mesma de muita gente. E a sua virada pode inspirar outros também. E agora, antes de sair, faz um favor para você mesmo: se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e salva esse vídeo. Porque eu sei que vai ter um dia, talvez daqui uma semana, talvez no próximo mês, em que você vai querer rever essas palavras. E quando esse dia chegar, quero que você lembre: você não está sozinho. Tem um plano. Tem um caminho. E tem alguém aqui do outro lado da tela acreditando que você consegue. Um passo de cada vez. Um comportamento de cada vez. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e perceber que saiu do vermelho, não cortando tudo o que gostava, mas mudando